Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fiamma Nascimento. E eu sou o professor Ziel Soares. E hoje nós estamos aqui para uma super aula de redação. Então fica conosco e desde já nós desejamos para vocês um bom Enem. Foca nessa aula que vai dar certo, tá? Vamos lá! E aí pessoal, como se preparar para o Enem? Em qualquer tema. Você já parou para pensar nisso? Né? Poxa, temos aí áreas de ciências humanas, áreas de linguagens, área de matemática e todos eles vão dar possíveis assuntos para ser tratados. E na área de redação, como se preparar para o Enem para qualquer tema, sabendo que você não sabe qual é o tema que vai cair no Enem? E aí, professor, como que a gente faz? Geralmente os alunos querem, professor, qual que é o tema que vai cair? Gente, a gente não sabe qual que é especificamente o tema. A gente trabalha ali com possíveis temas, obviamente, mas dentro daquilo que nós vamos chamar de eixos temáticos. Exatamente, pessoal. Nós temos aqui, vamos trazer para vocês, primeiramente, estratégias de estudo. E desde já, né, vou ser muito audaciosa em falar que, na minha concepção, trabalhar com eixos temáticos é a melhor estratégia de você estudar para a redação do Enem. Todo ano, se você prestar atenção, esses sites aí, Toda Matéria, Brasil Escola, eles sempre estão colocando ali 10 possíveis temas para a redação do Enem. Eu já vi um site publicar 55 possíveis temas para a redação do Enem. E aí, professor, tem condições disso? Reta final, em um mês eu vou escrever 55 redações, gente. Não dá, né? Até porque você ter repertório para todos esses temas, enfim, é mais interessante, como a professora disse, né? Estudar aí com base nos eixos temáticos. E como que é isso? Acompanha comigo aqui na tela para a gente saber melhor como trabalhar. Eixos temáticos, nós temos vários eixos temáticos, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo, meio ambiente, né? Temos aqui meio ambiente. Quais possíveis temas poderiam entrar dentro desse eixo meio ambiente? Nós temos a questão das queimadas. Queimadas envolve meio ambiente? Sim. Fala aí outro, professor. Saneamento básico. Saneamento básico envolve meio ambiente? Sim. Poluição de rios envolve meio ambiente? Sim. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar, né, em seus estudos, vão procurar uma citação ou uma menção de algum filme, alguma coisa sobre meio ambiente geral. E essa citação, por exemplo, que você guardar sobre meio ambiente, você vai poder utilizar nesses vários temas que nós acabamos de falar. Se cair sobre saneamento básico, você vai conseguir utilizar. Se cair sobre poluição de rios, você vai conseguir utilizar. Certinho? Tudo bem até aí? Então, vamos acompanhar os próximos eixos temáticos. Vamos lá? Eixo cultura. Vamos lá, professor. Eixo trabalho, que estava justamente dentro daquele tema do Enem do ano passado, né? Trabalho, e um dos próximos que vamos ver, economia, próximo eixo, segurança, eixo educação, eixo tecnologia, eixo desigualdades e minorias sociais e o eixo saúde. Então, por exemplo, o tema do ano passado era os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Isso é só o tema, né? Então, dentro desse tema, qual eixo que se encaixa? Qual seria o eixo? A gente teria aí, né, pessoal, dentro o eixo trabalho, que eu já falei, e o outro que seria desigualdades e minorias sociais. É interessante perceber, e uma das dicas que a gente sempre dá ao olhar um tema como esse, é delimitar o tema, entender quais que são os recortes temáticos, que a gente tem aulas que nós falamos sobre isso aqui no nosso canal do YouTube, nós falamos do tema do Enem ano passado, que eu tinha ali invisibilidade, trabalho de cuidado e mulher, que era o recorte temático. Então, dentro dos eixos, especificamente eu tenho um tema. Eu sempre cito, assunto é algo geral, tema é algo específico. Então, dentro desses dois eixos temáticos, a gente tinha aquele tema do Enem no ano passado. Exato. E aí, o que vocês vão fazer? Chegou ali no dia do Enem, onde que se encontra, né, o tema? Onde é que está o tema? Você vai lá, abre sua prova, está bem lá no meio.
Leu a frase temática? Vai para os textos motivadores. Leu os textos motivadores, geralmente são 4 ou 5, né? Alguns apresentam 5 textos motivadores. Depois de ler, volta lá para a frase temática. O que você vai fazer? A gente sempre indica que você circule ou você grife, você destaque de alguma forma as palavras-chave, as palavras principais, né? Por quê? Porque essas palavras, esse tema, ele vai estar dentro de um eixo temático. Então, o que vocês vão fazer primeiro, como o professor Osiel acabou de falar, entender esse tema. Esse tema está abordando o quê? Ele está falando sobre o quê? E dentro dessa interpretação, você vai conseguir encaixar o seu repertório sociocultural. Tem uma expressão que você utiliza muito, que eu gosto, que são textos motivadores e não textos copiadores, né? Textos motivadores e não copiadores, viu, gente? Vamos lá. Aqui, um exemplo para vocês, o eixo educação. Só para ficar mais claro para vocês. No eixo educação, coloquei aqui algumas citações. Vamos lá. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Quem falou isso? Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro. Próximo. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Uma citação aí do Immanuel Kant, né, filósofo alemão. Educar as crianças, não será preciso punir os homens, de Pitágoras, filósofo e matemático grego. Dica de filme aí da professora Fiamma, né, professora? Temos aí Escritores da Liberdade, que eu tenho certeza que a maioria dos alunos assistiram. Se não assistiram, assistam. É uma dica de repertório que justamente vocês podem utilizar. Lembrando, o que seriam esses repertórios, né, professora? Exatamente. Aqui, o que são esses repertórios? Existem vários tipos de repertório, né? Daqui a pouco vai ter um slide que a gente vai falar direitinho, passo a passo. E nesse primeiro momento, o que nós queremos que vocês entendam? Por exemplo, aqui nós temos o que o professor falou aqui do Immanuel Kant, filósofo alemão. Olha essa citação, gente. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Não dá para você memorizar, você gravar essa citação, é tão pequena. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Então, memorizou, se cair qualquer coisa sobre educação, por exemplo, educação tecnológica, educação no campo, até mesmo ressocialização, né, de pessoas. Dentro desse, dá para encaixar a educação, então você pode utilizar. Certo? A questão do trânsito, né, já caiu sobre efeitos da lei seca. O fato de a pessoa dirigir alcoolizada é uma questão de cultura, de educação, de reeducação, que daria para você encaixar também. Perfeito. Na verdade, a educação, gente, não é puxando a sardinha pro nosso lado. Mas se você pensar assim, todos os problemas sociais que tem, e você pensar na educação como uma solução para aquele problema, provavelmente vai dar certo, porque se existe uma desordem dentro de uma sociedade, é porque alguém falhou no quesito educação, né? Geralmente é assim. Então, você já olha a educação com um olhar especial. E ainda mais que quem vai corrigir a sua redação é de alguém da educação. Então, com certeza eles vão gostar, tá? E vamos lá. Aqui sobre a estrutura da redação, todos nós sabemos, estamos em reta final, que ela tem que ter o quê? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Você vai abordar, vai falar sobre um tema, né? Não pode fugir desse tema e você vai utilizar argumentos para sustentar a sua tese, né? O seu texto. Agora o foco na introdução. A introdução, olha só, ela é dividida em 3 partes. Vamos lá. Nós temos o primeiro momento, né? Ela é dividida em... Geralmente, gente, a introdução, ela tem de 2 a 4 períodos, né, professor? E ao analisar, a maioria dessas redações de nota 1000, ela tem 3 períodos. E ela é dividida, os períodos eles são bem delimitados, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, o candidato ele começa com o quê? Com uma contextualização. Por que, professor, uma contextualização, um repertório?
Gente, o repertório, a professora vai falar sobre o repertório é o seguinte, eu vou utilizar para começar a falar sobre aquela temática. Repertório, nós vamos chamar ali de outras palavras e expressões, mas é o seu conhecimento de mundo. O que eu sei, o que eu tenho, qual filme eu assisti, qual novela, qual série, que eu posso começar a falar sobre aquele tema, sobre aquele problema e relacionar isso, claro, a esse tema. Isso é o meu repertório. Eu começo ali a contextualizar aquele assunto, a apresentar aquele assunto. Perfeito. Depois nós estamos com a apresentação do tema, a problematização e, por fim, a apresentação das teses. Então, geralmente, essa introdução, ela tem essas três partes: a apresentação do repertório, a apresentação do tema e a apresentação das teses, que alguns professores, né, eles vão chamar de argumento 1 e 2, mas é só mesmo questão de nomenclatura, né? O importante é você entender direitinho como é que é a estrutura. Professora, tem outras formas de estruturar a redação? Com certeza, mas essa que nós estamos falando hoje é uma das que mais dá certo. Então, se a gente sabe a estrutura que dá certo, né, que você vai conseguir ter uma boa pontuação, por que não focar nessa estrutura? Então, esse é o nosso objetivo. Inclusive, a senhora colocou aqui, a professora Fiamma coloca sempre que essa pirâmide invertida que aparece aí na tela é justamente porque a parte maior, em geral, nas redações nota 1000, é a parte da contextualização, do repertório do aluno, a citação que ele utilizou ali, que seja. Ele faz essa apresentação do tema problematização, que é, alguns professores nós vamos chamar também de transição. Ou seja, eu citei um filme, eu vou dizer fora da ficção, eu vou relacionar, claro, ao tema. E por último, a tese. Então, em geral, a tese é um período bem menor do que o período da contextualização. Muito bem, vamos ver como é... sim, os tipos de repertório, como o professor já falou, né? Alguns nós temos a citação direta, que é quando você utiliza a fala de um autor e você lembra exatamente como ele disse, então você vai colocar entre aspas. Citação indireta, eu não lembro exatamente, né, o jeito como aquele autor disse, mas eu faço ali uma espécie de paráfrase, né, uma interpretação e menciono também o nome dele. Contexto histórico, o povo que é muito bom aí em história, né? Pode utilizar aí Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eu sou péssima, né? Mas para quem é bom, arrase aí que vai dar certo. Definição, apresentação de um conceito, alusão cultural, o professor Zé mencionou, né? Que é o quê? Os filmes, as séries, animes, até mesmo documentário. Argumento de autoridade e, por fim, nós temos a nossa Carta Magna, a nossa legislação que não... ela nunca vai deixar você na mão, né? Se você, inclusive, eu sempre indico, né, que faça o quê? Memorize o artigo 5º e 6º da Constituição, porque nesses artigos vai englobar praticamente quase todos esses eixos temáticos. Então, é uma carta na manga, né? É um plano B, né? Por quê? Porque ele pode te auxiliar aí no dia da redação. Esqueci, não lembro de nada, deu um branco, você não vai esquecer do artigo 5º e 6º da Constituição. Embora nós não sabemos qual que é o tema do Enem desse ano, mas nós temos uma certeza, que é um tema que vai abordar um problema social persistente. Então já existem, em geral, até leis para resolver, para amenizar aquela problemática. No ano que caiu sobre registro civil, né, os alunos questionaram, professor, mas registro é algo tão assim... Cara, tem já na Constituição que o fato de a pessoa ela ser registrada, já tem na nossa legislação, o direito a acesso à educação, à saúde, a lazer e a outros bens que são comuns. Mas para que o indivíduo tenha acesso a esses bens comuns, à saúde, por exemplo, para você ir até um hospital público que seja, é necessário você ter o cartão do SUS. Para ter o cartãozinho do SUS, você precisa ter o documento de identidade. Então, a identificação ela é um direito. Então, a Constituição já garante esse acesso a esses direitos. Então, é interessante ter isso em mente, que são problemas sociais persistentes, que já existem medidas para resolver, para amenizar. Por isso, já é algo que aparece na nossa legislação, já está lá na nossa Constituição. Muito bem. Vamos lá, vamos praticar, porque até então está muito abstrato, né? Vamos ver como é que é isso na prática. Olha só essa introdução.
De acordo com a pensadora Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Pontuei eu tenho o quê? Um período. E olha só, vou marcar aqui para vocês. Esse aqui eu coloquei porque é referente ao tema, né, do ano passado. Só para vocês terem uma ideia do que se trata essa introdução. É sobre o tema do ano passado, das mulheres, né, e o seu desafio no trabalho de cuidado. E o que nós temos aqui? Nós temos a contextualização. Qual o repertório que ela trouxe? Ela lembrou de quem? Da pensadora brasileira Djamila Ribeiro. Ela não, veja que não é uma citação direta, ela não utiliza aspas, mas ela coloca ali o pensamento dessa senhora, né, Djamila Ribeiro. Pontuei, pessoal, coloque uma coisa assim na mente de vocês. Depois do ponto, sempre vai haver o... conectivo, gente. Sempre vai haver o coletivo, gente. Pontuou coletivo. Por quê? Porque a coesão, ela serve para fazer o quê? Para ligar os períodos. E isso está abordando o quê? A competência de número 4. A competência de número 4 diz o quê? Que eu tenho que utilizar os conectivos de forma diversificada e de forma adequada. Então, eu não vou poder ficar toda hora colocando porém. Ou então, mas. Não, você vai variar. É isso que vai fazer com que você... Coloquei um mais aqui, depois coloco um porém, depois coloco um todavia, o entretanto, no entanto, tem várias, gente. E a competência mais fácil de você gabaritar os 200 pontos. Então, é só colocar esse negócio conectivo, utilizar sinônimos e ser feliz, tá bom? Pontuou conectivo. Vamos lá. Porém, no contexto atual do Brasil, gente, sempre falo o quê? Que existem, sempre um tema do Enem, tem 4 coisas. Que 4 coisas deve haver nesse tema do Enem? Ele tem que ser um problema, ele vai abordar uma problemática, ainda que não seja explícita, né, professor? Vai ser um problema, esse problema ele vai ser atual, vai tratar de alguma coisa que está acontecendo na atualidade, ele é real e ele acontece onde? No Brasil. Então, problema real atual no Brasil. Então, sempre essas 4 coisas. E é legal vocês colocarem uma dessas 4 coisas, ou 3, enfim, na apresentação do tema. Para quê? Para dar mais sustentar melhor as suas informações, né? Deixar o seu texto mais consistente. Então, vamos lá. No contexto atual do Brasil, as mulheres enfrentam diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido, gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. Olha só, aqui nós temos a apresentação do tema. E veja que foi colocado o quê? As palavras principais. Nós temos a palavra mulher, enfrentam de enfrentamento, desafios, trabalho de cuidado. E aí, depois que eu coloquei a apresentação do tema, eu venho para o quê? Para a apresentação das teses. Lembrando que sempre após o ponto, ou depois de destaque, vai haver um... conectivo. Conectivo, muito bem. Essa problemática ocorre em virtude... Qual é a tese 1? Omissão governamental. Tese 2, influência midiática. Inclusive, pessoal, essas 2 teses são teses que nós chamamos de teses coringas, né? Porque... pensem, se existir um problema na educação, o governo não vai ter sua parcela de culpa? Com certeza. Se existir um problema na saúde, o governo também vai ter sua parcela de culpa. Então, na maioria dos problemas sociais que nós temos, se existe uma falha, provavelmente o governo também vai ter a sua parcela de culpa. Influência midiática, da mesma forma, se tem um problema na sociedade e não estão falando sobre esse tema... O que está acontecendo? A mídia está falhando. Então, tem um olhar especial, né? Lógico que você não vai deixar a sua redação, como o professor fala, uma redação Frankenstein, né? Ou seja, pega ali aquele modelo pronto e faz aquele negócio. Não, gente. Mas é você ter você também não vai ser... negligente com você mesmo, né? Então, você vai levar sempre uma carta na manga, vai sempre com um texto já estratégico, previamente
planejado. Uma dica que eu sempre dou, gente, é assim, quando nós falamos ali de omissão governamental, parece que eu estou criticando o governo, e é também. Só que quando nós falamos de criticar o governo, vocês já pensam o atual presidente, o atual governador, que seja. Na verdade, não, gente, está criticando uma estrutura governamental que na nossa Constituição diz que ela tem que garantir direitos. Então não tem a ver com quem é o atual presidente ou com quem foi presidente, mas tem a ver com uma estrutura que precisa garantir determinados direitos que estão previstos na nossa Constituição, na nossa Carta Magna. Exatamente. O professor falou a respeito de um direcionamento para uma certa... uma certa, vamos dizer assim, um certo governo, certa pessoa. E lá na nossa cartilha diz que se o candidato, melhor dizendo, se o candidato ele dirigir ofensas, impropérios a uma determinada pessoa, essa redação ela é zerada. Então, muito cuidado, né? Você, se for fazer algum tipo de ressalva, fale em relação ao governo, né? A máquina, vamos dizer assim, Sim. Não direcionar a um determinado político X ou Y, certo? E vamos continuar. Lacrou, gente, você pergunta, né? Lacrou, então vamos lá. Desenvolvimento. Vamos lá. Gente, qual a estrutura do desenvolvimento? Pode avançar aí, professora. A gente tem sempre destacado aí de forma mais prática para vocês essas estruturas. O início do primeiro parágrafo do desenvolvimento, do segundo parágrafo do desenvolvimento, ele precisa retomar essas duas teses. No caso, a primeira tese você retoma no primeiro parágrafo do desenvolvimento, a segunda tese no segundo parágrafo, naquele período que nós vamos chamar de tópico frasal. Após o tópico frasal, você vai trazer o repertório sociocultural. Lembram-se que a redação ela é um texto dissertativo argumentativo. Dissertar é trazer a opinião. Então, você disse lá na sua introdução, o exemplo dessa redação, que o problema da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher era por causa da influência midiática, uma das origens, e a questão da omissão governamental. Só que isso é apenas uma ideia, é apenas um argumento, é apenas um ponto de vista. Mas o que eu tenho de conhecimento de mundo que justifica esse meu ponto de vista? Isso é o repertório sociocultural. Então aqui no caso, nós vamos ter no exemplo, a pessoa ela trouxe o tópico frasal, utiliza o repertório sociocultural, após ela faz a explicação ou a exemplificação e por último ela faz um fechamento. Vamos ver como isso aparece em uma redação. Temos aí também um trecho para que vocês possam perceber e entender esses elementos. Tive um ponto parágrafo, depois do ponto conectivo. Dessa forma, em primeiro plano, é preciso atender o descaso estatal em relação aos obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras. Onde que eu vi descaso estatal? Omissão governamental, descaso estatal é a mesma coisa. Isso é o meu tópico frasal que está retomando a minha tese. Depois do ponto conectivo, né? Segundo John Locke, aí sim eu vou trazer a minha citação mais uma vez, o meu repertório. Segundo John Locke, abre aspas, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. Fecha-se aspas. Depois do ponto conectivo. No entanto, agora eu vou fazer aquilo que nós chamamos de explicação ou exemplificação. Eu vou relacionar esse meu repertório àquilo que eu estou falando no início do parágrafo, no início desse parágrafo, que é o que nós chamamos de tópico frasal. A inércia governamental, direcionada atrás tais pessoas não cumprem com o previsto na Carta Magna. Já falamos tantas vezes aqui, Carta Magna, né, gente, valendo meio ponto, é a nossa Constituição. Visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldade no âmbito profissional deste setor, como a desvalorização salarial. Depois do ponto conectivo, né? Um elemento coesivo, né? Um elemento que retoma algo que eu já falei. O isso contribui para que suas necessidades sejam cada vez mais negligenciadas, que seria essa última parte, esse último período aí, o nosso fechamento do parágrafo de desenvolvimento.
Exatamente. Então, só para finalizar, gente, porque o momento do desenvolvimento é o momento que mais os candidatos têm dificuldade, é o momento que mais tem falhas, quando os corretores eles vão fazer ali a sua análise, que inclusive é na competência 3, tem falta de organização, Sim. na verdade, lacunas argumentativas, e a gente sempre indica não termine o seu desenvolvimento, gente, com um repertório sociocultural. Por quê? Porque você tem que colocar o repertório, você tem que explicar esse repertório. Você não tem que deixar o leitor ficar ali refletindo sobre aquela citação, não. Você já tem que deixar tudo claro, tem que deixar tudo escrito. Então, resumindo, qual a estrutura do desenvolvimento? Tópico frasal, depois do tópico, repertório sociocultural, depois do repertório sociocultural, explicação, exemplificação e, por fim, eu faço o fechamento, não esquecendo dos conectivos, Eu tá? tenho corrigido muitas redações e percebido que muitos alunos colocam, por exemplo, ele começaria aqui esse parágrafo de desenvolvimento a partir aí da citação, segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. Professor, eu poderia começar dessa forma? Gente, lembrem-se que o texto de vocês, ele precisa uma coisa ter relação com a outra. Da mesma forma que um período ele tem relação com o outro, para isso o elemento coesivo, o parágrafo seguinte precisa ter uma relação com o parágrafo anterior. Então, esse tópico frasal, nesse caso que nós estamos falando, esse período, é para ligar aquilo que eu vou dizer ao período anterior, que nesse caso seria a nossa introdução, tá bom? É por isso que uma das competências, ela analisa que eu tenho argumentos, mas esses argumentos estão articulados, eles estão ligados, relacionados às ideias do texto, tá? Fiquem atentos a isso. Aí você pode pensar, professor, mas eu não entendi essa citação. As leis fizeram-se para os homens e não para as leis. O que a escritora, que é a autora do texto, quis informar com essa citação? Que as leis, elas foram feitas para que os homens usufruam e não simplesmente para ficar ali no papel. E como ela conectou com o descaso estatal, como se o Estado não estivesse fazendo o quê? Executando a lei, aquilo que está no papel. Foi uma sacada, né? Foi maravilhoso. E a citação, gente, percebam, é uma citação pequena. Não precisa você utilizar uma citação de 3 linhas, 4 linhas, não. Utilize uma citação pequena só para fortificar o seu argumento, certo? E aí, lacrou, pessoal? Lacrou, espero que tenha lacrado, hein? Agora nós vamos para a conclusão. Na conclusão, o que nós fazemos? É o momento em que você vai fazer o quê? Uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, ela não pode ferir os direitos humanos. E o Enem, ele tá até bonzinho, né, professor? Porque o que acontecia antes se o aluno ferisse os direitos humanos? Era zero, né, gente? De cara o aluno já zerava a redação, né? Exatamente, zerava a redação toda. E hoje, zero o quê? A competência de número 5. Gente, mais 200 pontos faz muita falta, tá? Com certeza. Inclusive, essa competência de número 5, depois da 4, nós consideramos ela a mais fácil de fechar. Por quê? Porque é só você colocar os 5 elementos. Professor, qual é os 5 elementos? Terra, fogo, ar. Não, não é esse não. A gente vai já falar para vocês. É só colocar esses 5 elementos, gente, e abraçar os seus 200, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar. Qual a estrutura da conclusão? Dentro dessa análise, pessoal, dessas redações nota 1000, nós identificamos que a maioria delas tem o quê? Um tópico frasal. Depois do tópico frasal é o quê? É uma espécie de resumo ali, geralmente é um resumo geral, outros gostam de fazer um resumo das suas 2 teses, né, que foi mencionada acima. Então vai muito de autor para autor. Depois, que nós não podemos esquecer, a proposta de intervenção, né? Dependendo se você colocar 2 propostas de intervenções, então vão ser 2 períodos, né, para esse momento. E, por fim, o fechamento. Então, no geral, a estrutura da conclusão é essa, tá? Então, vamos ver como é que fica na prática. Depois do ponto...
conectivo. Então, você já começa, pessoal, com um conectivo. Portanto, nós temos vários conectivos que poderiam substituir, né? Em suma, diante disso. Mas, enfim, na dúvida, gente, coloca o portanto, que o portanto é universal, portanto dá certo, né? Luca, deixa você lá, vou. Portanto, é indubitável. O que é indubitável? Já coloca aí no seu vocabulário. Indubitável é aquilo que não há dúvidas, tá? É indubitável constatar que medidas são necessárias para corrigir essa problemática. Né? Então, nós percebemos já o quê? Um tópico frasal. Inclusive, é um tópico frasal, assim, bem universal, né? Que você pode utilizar aí na sua redação, né? Enfim, depois do ponto, sempre eu vou colocar o quê? Ah, tá, essa problemática é um sinônimo. Sinônimo de quê? Para você não repetir o tema novamente, então você coloca aí essa problemática, enfim. Depois nós temos o assim, que é um conectivo. É imprescindível que o Ministério do Trabalho, aí nós temos aqui essa parte toda em azul, que é a proposta de intervenção. Aí nós temos os conectivos. Por meio de... Gente, tudo que está destacado aí em azul é a nossa proposta de intervenção. Mas vamos lá destacando mais alguns elementos. A fim de... Tem um próximo slide em que nós vamos destacar cada um dos 5 elementos, tá? Mas só para vocês já terem noção aí do que nós estamos falando. Paralelamente, por intermédio de, com o intuito de... São esses elementos que precisam obrigatoriamente aparecer aí nessa estrutura. O dessa forma, que seria o nosso conectivo mais uma vez, e por fim aí o fechamento. Mas eu tenho certeza que aqueles que estão nessa reta final e têm dificuldade, estão tentando identificar quais são esses 5 elementos, hein, professora Firma? Exatamente. Só para resumir, gente, qual é a estrutura da conclusão? Tópico frasal, proposta de intervenção, fechamento. Tópico frasal, proposta de intervenção, fechamento. Professora, isso é ponto para onde? Competência de número 3, organização, planejamento de texto estratégico, tá? E agora nós vamos para a nossa proposta de intervenção, foco nos 5 elementos. Vamos lá. Bom, a competência número 5, gente, ela vai pontuar 40 pontos em cada um desses 5 elementos. Nós temos o quê? A ação, o que será feito, ou seja, tem um problema? Tem esse problema. Como nós vamos resolver? Que ação vai ser feita para resolver esse problema? 40 pontos. Agente, se tem uma ação, se vai ser feito algo, alguém tem que colocar a mão na massa, alguém tem que fazer, né? Então, quem fará mais 40 pontos? Meio modo, como será feito? Temos a finalidade, né? Se tem uma ação, para que isso vai ser feito? E, por fim, o detalhamento. Você vai detalhar uma dessas quatro anteriores, tá? De antemão, eu falo para vocês que a mais fácil de detalhar é o agente, quem vai fazer algo, certo? Agora, vamos analisar aqui a proposta de intervenção. Agora, de forma destacada, né, gente, aí para vocês, temos aí, portanto, né, o nosso elemento, mais uma vez, já destacamos para vocês, está um pouquinho fora aí, mas quem que é o nosso agente? Ministério do Trabalho. De cara, eu já tenho um detalhamento. Órgão governamental responsável pela garantia de direitos. O que vai ser feito, gente? Promova, por meio de incentivos fiscais, programas de fiscalização das garantias trabalhistas de mulheres cuidadoras, a fim, já nos traz a ideia de finalidade, a fim de diminuir os desafios enfrentados por essas profissionais cotidianamente, a finalidade. Paralelamente, por que ele está trazendo, professor, uma outra proposta de intervenção? Lembram-se, ele colocou 2 agentes, 2 situações que precisariam, 2 causadores aí do problema, 2 coisas que dão origem ao problema, que seria a omissão estatal, então o Estado, por isso que ele traz essa proposta de intervenção aí, pensando no Ministério do Trabalho, nesse caso representando o Estado, e agora para a questão da influência midiática. A mídia também precisa fazer algo. Por isso que a gente tem aí, é dever da mídia. Quem vai fazer? A mídia.
o nosso agente. Dever da mídia. Dever da mídia, a mídia vai ter que agir aí. Você ficou horrível. Você escrevendo esse negócio. A professora Fiamma testando aí na tela, gente. Perdoe, pessoal, a letra da professora Fiamma. É dever da mídia, máximo canal de informação da atualidade, detalhamento, né, gente? O que ela vai fazer? Cadê? Viabilizar. Máximo canal de informações da atualidade, né? Detalhamento. Detalhamento de quem, pessoal? De Da quem mídia. é a mídia. Ela vai viabilizar por intermédio, palavras-chave, né, gente? Verbos de comando, aí, esses Isso. verbos que são interessantes aí para que vocês possam colocar já para indicar a ação, a finalidade, o modo ou o meio que seja. Viabilizar por intermédio de comerciais televisivos, campanhas de conscientização sobre o papel da mulher na sociedade, a fim de, com o intuito de, nesse caso a finalidade, com o intuito de eliminar estereótipos associados às funções exercidas por ela. Nesse caso aí, por intermédio de comerciais, seria o nosso meio modo, né, gente? E o final já foi o fechamento que a professora Fiamma colocou. Como você gosta de dizer, a aluna lacrou, né? Lacrou. Gente, só para resumir aqui. Na conclusão, vocês perceberam que aqui tem quantas propostas de intervenções? Tem 2 propostas de intervenções. Uma proposta de intervenção relacionada ao descaso estatal. É o descaso estatal, é o governo que está falhando, então eles vão resolver. Quem vai resolver? O Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho é o agente. Quem é esse Ministério do Trabalho? Aqui ela detalhou quem é o Ministério do Trabalho, o que ele vai fazer. Toda vez quando for colocar ação, coloca um verbo que indica essa ação. Vai fazer? Vai promover? Coloca esse verbo e coloca o que vai fazer. No caso dessa candidata, ela colocou o meio ali inserido no meio da ação, né? Não tem problema, ela separou por vírgulas e tá tudo certo. Quando for colocar o meio, gente, já utiliza o conectivo a seu favor. Né, coloca lá, o meio é por meio de quê? É por intermédio de quê? Né, então já deixa claro o meio. E aí você facilita tanto para você quanto para o corretor. O corretor não vai ter dúvida de que aquilo é o meio. É a finalidade que você vai colocar agora? Eu quero mais 40 pontos? Eu quero, então vou colocar a fim de quê? Com a finalidade de, com o fito de. Né, então já deixa claro. Por que essa pessoa ela colocou 2 propostas de intervenção? Porque justamente ela não quer fechar só as 5, porque ela já tinha os 200 pontos da competência 5, mas ela quer fechar a competência de número 3 também. Por quê? Porque ela colocou lá em cima que uma das falhas é a questão da influência midiática. Então, se ela colocou a influência midiática como um problema também, então ela tem que resolver esse problema. E aí ela colocou a própria mídia resolvendo esse problema. Colocou a mídia vai fazer o quê? Vai fazer campanhas de conscientização, essa é a ação, mas por meio de quê? De programas na televisão, vai ter um comercial televisivo. Então, é nesse sentido, gente, é nesse viés, não é um bicho de 7 cabeças, né, redação. É interessante, gente, que essas redações nota 1000 são alunos que eles começam, terminam aquela ideia, fazem aquilo que nós professores costumamos chamar de dizer que o texto ficou bem redondinho, né, professora Fiamma? Ele fechou aquela ideia, vamos trazer 1000 para o Acre esse ano, hein, gente? Vamos trazer pelo menos aí uns 60 mil esse ano para o Acre. E aí, gente, uma dica aqui, nós vimos que tem um fechamento, né? Outra dica de fechamento é quando você retoma, lá em cima, na introdução, você começou um repertório, né? Vamos supor que esse repertório, ele citou um filme. E aí, nesse filme, teve uma situação ruim, né? Vamos supor, lá no final, lá no fechamento, aí você retoma aquele filme, né? Dizendo que com a sua proposta de intervenção, cenas como aquelas mostradas no filme não vai acontecer. Mais ou menos nesse sentido. E pra mim, eu acho chique quando uma pessoa retoma o repertório, gente. Fica um texto cíclico, fica um texto autossuficiente. Então, foi essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né, professor Ziel? Obrigado, gente. Prazer participar aqui da aula da professora Fiamma e continue estudando, com certeza. Isso, muito obrigada, gente. E até a próxima. E esperamos 1000 aí, viu, gente? Muito obrigada e tchau, tchau.